Dia, boa tarde ou boa noite, sejam então todos bem-vindos à nossa aula de número 113, Cálculo de pH e pOH, parte 1. Pessoas e pessoas, nessa aula de hoje, nós iremos aprender a fazer o cálculo de pH usando algumas propriedadezinhas que são fundamentais no ensino de química, beleza? Só que para mim começar a falar para vocês como que calcula o pH de um ácido de uma base forte, nós precisamos chegar nessa aula sem dúvida nenhuma de quais são essas espécies, né? De quem são esses carinhas que tem o pH forte, quem são esses carinhas que tem o pH fraco. E para isso, então, pessoal, eu vou dar uma rápida definiçãozinha, vou dar uma rápida pincelada, né, nas ideias aqui, e depois nós vamos discutir algumas propriedades que vai ser útil para a aula de hoje. Pessoal, observe esses dois carinhas aqui. O HCl, né, dissolvido em solução aquosa, nós já sabemos que forma um equilíbrio entre o íon hidrônio, né, que nós chamamos de H+, e o Cl-. E a mesma coisa com NaOH mais a água, né, que libera íons Na+, e íons OH-. Galera, como nós vamos saber, como nós vamos definir que esses caras são ácidos e bases fortes? Observem, agora que vocês já são gente grande na química, vocês não estão vendo aqui, ao lado, nenhum valor de constante, nem o valor de uma constante ácida, nem o valor de uma constante básica, certo? Por quê? Simplesmente porque esse cara ele não é ácido fraco nem base fraca. Por que então essa ideia de nós colocarmos a constante, então, só para quando o ácido for fraco e quando for uma base? Quando o cara for forte, então vamos imaginar aqui de novo. Reescrever esse equilíbrio aqui embaixo agora de uma outra maneira. Quando eu reescrevo o equilíbrio dessa maneira, o que eu estou querendo dizer? Que basicamente todo equilíbrio está deslocado no sentido dos produtos. Então, não tem cabimento eu representar para vocês a seta dupla que nós representamos para um equilíbrio químico. Justamente porque todo o equilíbrio, basicamente todo esse HCl, basicamente, e toda essa água se dissolveram no hidrônio e no íon Cl-. Então, pessoal, não teria cabimento nós colocarmos o valor de uma constante, beleza? Para essa reação. Por que não teria cabimento? Porque o valor dessa constante ele seria infinitamente grande. Então, indicando que essa parte aqui de baixo, essa parte aqui do Cl, ela não existe nesse equilíbrio. Então, pessoal, nós podemos tomar como base de um equilíbrio químico e tomar em base desse equilíbrio como um ácido e uma base forte quando a espécie não existir na sua fórmula molecular. Ela existe basicamente só na forma de íons. Então, quando vocês não virem valores de constantes, aqui não seria Kc, que seria um Ka, me desculpem. Então, quando vocês virem lá no equilíbrio químico que não tem valor de constante, então significa que essa espécie é uma espécie forte, beleza? A mesma coisa acontece aqui no NaOH. Vamos reescrever esse equilíbrio então da seguinte maneira. Da mesma forma, então, quando eu escrevo esse equilíbrio químico com uma seta indo somente no sentido dos produtos, eu quero dizer que basicamente não existe NaOH na forma sólida, beleza? Porque quase tudo se deslocou para os produtos. Ele basicamente só vai existir na forma de Na+ e OH-. Então imagine se nós formos escrever a constante para esse equilíbrio aqui.
a constante teria essa fórmula aqui, beleza? E o valor dessa constante, o valor do KB, assim como lá em cima no Ka, ele seria infinitamente grande. Então não teria sentido de representarmos essa parte aqui de baixo. Então, pessoal, por convenção, ácidos e bases fortes, vocês vão saber identificá-los quando eles não tiverem informado nenhum valor de constante, beleza? Talvez isso fique um pouco mais claro quando nós aprendermos a calcular ácidos e bases fracas. Só que, pessoal, vamos aqui focar numa coisinha aqui em cima, vamos voltar aqui em cima novamente. Nós aprendemos já, em umas 2 aulas atrás, se eu não estou enganado, que na química, no estudo de química, quando nós vimos um pezinho na frente de qualquer coisa, a não ser que seja da palavra própria, né? Quando nós vimos um pezinho aqui, nós trabalharemos com uma funçãozinha matemática que vai ser essencial para o nosso aprendizado. Alguém aqui lembra qual que era essa funçãozinha? Não sei se todos vão responder, mas essa funçãozinha matemática que nós comentamos, ela é o logaritmo, que é a função inversa da função exponencial. Mas aí, eu sei que aqui alguns não devem ter tido uma base da matemática boa. Eu sou um exemplo disso. Minha base da matemática foi péssima no ensino médio. Então, basicamente, tudo que eu sei da matemática eu fui obrigado a aprender sozinho no ensino superior, né? Então, como que eu sei que a maioria aqui tem uma base péssima em matemática, principalmente a galera de escola pública, né? Sem desmerecer o trabalho dos meus colegas, mas é porque nós reconhecemos que é a educação no nosso país. Eu vou dar uma explicadinha, mais ou menos, de como que funciona, de que é o logaritmo, falar sobre as suas propriedades, que nós vamos utilizá-las aqui na química. Beleza, pessoal? Aí, se vocês realmente tiverem alguma dúvida aprofundada quanto ao logaritmo, aí eu vou ter que pedir vocês a recorrer a um professor de matemática, porque aqui eu vou saber só falar um pouquinho do basicão para vocês. Belezinha? Então vamos conhecer qual é a função logaritmo. A função logaritmo, então, pessoal, é essa daqui que eu estou tendo cuidado de mostrar somente ela na tela para vocês. Então, olha só que legal que é a função logaritmo. Nós lemos assim essa função da seguinte maneira: o log de A na base B é igual a x. Por quê? A elevado a x deverá ser igual a B. Então, pessoal, quando nós quisermos recorrer ao logaritmo, basta apenas lembrar desse quadradinho aqui que nós vimos, tá? Quanto à função exponencial, nós vimos já em cinética química, ela não creio que não é nenhuma novidade por enquanto, mas só para quem ainda não se lembra, né, que já tem um tempinho que nós vimos a cinética, a função exponencial é a função desse tipo. Então, o que seria a função exponencial? É a função que eu tenho um número e esse número é elevado a uma incógnita, elevado a um x, a um y, elevado a alguma coisa cujo eu não sei o valor. Beleza? A sua inversa, então, dá o logaritmo. Por que o logaritmo é desse jeito? Porque seria assim, ó, pessoal. Esse A elevado a x aqui tem que ser igual ao B. E simplesmente, o logaritmo seria como se a função exponencial tivesse passado por dentro de uma máquina e se transformado no log. Ou então, em outras palavras, para essa ideia ficar mais fácil, na exponencial nós tínhamos que o A elevado a x nos leva até B. E qual que seria o caminho contrário do B para me voltar para o A? Fazendo o logaritmo. Beleza, pessoal? Então, teve dúvida? Lembra desse quadradinho. Mas como eu falei com vocês, eu não estou aqui para ficar explicando matemática, até porque eu nem sei, tá? Eu sei um básico assim que vai ser fundamental para os nossos estudos da química. E eu vou provar para vocês que o logaritmo na química ele é muito fácil e quando a coisa aperta, em cursos técnicos e superior nós usamos calculadora e numa prova de vestibular eles vão dar o resultado para vocês. Gente, tem coisa mais linda do que isso? Você ter lá o cara te dar o resultado de uma conta que na matemática eles iam obrigar vocês a pensar horrores. Então, né, pessoal, tá aí. Mas a função logaritmo ela é muito importante, não apenas aqui na química, mas na matemática também. E é por isso que nós iremos ver um monte de propriedades do logaritmo, beleza? E sinceramente nós não vamos usar nenhum terço delas. Mas, por desencargo de consciência, se acabar algum exercício precisando usar, nós já sabemos. Então, pessoal, para quem já tem aí uma basezinha boa e não quer realmente ver de forma alguma, dá uma aceleradinha
aí no vídeo, belezinha? Porque que agora nós vamos falar um pouquinho sobre essas funções logarítmicas. Então, olha só. A primeira função logarítmicas que nós vemos aqui é o log de b na base 1, que é igual a 0. Por que o log de b na base 1 é igual a 0? Porque quando eu elevo qualquer número a 0, ele vai dar 1. Belezinha? Então essa é a primeira propriedade do logaritmo que nós temos em nossas mãos. Outra funçãozinha aqui é o log de b elevado a b, né, igual a k. Por quê? O b... Não, perdão, desculpa pessoal, eu confundi com o de baixo aqui. É o log de b na base b. Ficou muito juntinho aqui, mas é assim que funciona. Belezinha? Então esquece esse casinho aqui que até a mim me confundiu. Eu não tive esse cuidado na hora de escrever, me perdoe. Então, o log de b na base b é igual a 1. Por quê? Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, o que aqui o logaritmo ele nos diz é o seguinte. Vou pegar b e elevar a 1, eu volto em b. Tranquilinho, pessoal? Essa sim é a outra propriedadezinha que nós teríamos aqui embaixo, que é o log de b na base b elevado a k, que é igual a k. Porque b elevado a k deverá ser igual a b elevado a k. Agora não me perguntem por que dessa propriedade aqui, que eu não faço ideia. Eu só sei que ela é uma propriedade logarítmica. A propriedade 4 aqui então, pessoal. O que a propriedade 4 aqui nos diz? Que um número elevado a um logaritmo, que a base é ele mesmo, né? E tem um mzinho aqui em cima, então vamos supor que, sei lá, seja 2 elevado a log de 2 igual a 5. Esse mzinho aqui deverá ser um 5, então, beleza? Então tem um número aqui, esse número está elevado ao logaritmo. E por um acaso, essa base aqui é igual a esse número aqui, e esse daqui tem um númerozinho aqui em cima, esse númerozinho aqui de cima vai se repetir aqui embaixo. Tranquilinho, pessoal? Tranquilo, facinho, facinho. Vamos lá. Vamos que vamos então. Propriedade dos produtos. O log de b vezes c. Imagina lá que vocês estão fazendo um logaritmo e que a multiplicação desses dois caras dá um número muito bizarro. O que o logaritmo transforma? Ele transforma o produto em uma soma. Então, o log de a na base b vezes c é igual ao log de a na base b mais o log de c na base c. Perdão, log de a na base c. Tranquilo? Tranquilo. E a mesma coisa aqui para divisão. Ele transforma a divisão numa subtração. Tranquilo? Tranquilo. Tem o log de a na base b elevado a n. O que esse n faz? Esse n ele é chuchado aqui para trás do logaritmo e transforma num produto. Beleza? Então essa é uma característica bem interessante dos logaritmos. Tranquilinho? E tem aqui o log de a na base m vezes b, né? Onde que esse m pode passar na forma de uma fração. Tranquilo, pessoal? Essas são então uma das propriedades mais importantes do logaritmo. Como eu falei com vocês, não precisem se descabelar ainda, porque o logaritmo na química é fácil. Mas por desencargo de consciência, eu resolvi passar todas as propriedades para vocês. Agora vamos ver como que a gente vai usar todos esses conhecimentos que nós aprendemos aqui para calcular o pH e o pOH na química. Nós já aprendemos então, pessoal, que na química o pH ele é calculado pelo menos log da concentração de Ka. Só que nós não já vimos nessa aula que o Ka, né, que tá a expressãozinha, eu dei um exemplo prático para vocês. O Ka, quando ele é muito alto, quando ele é de um ácido muito forte, ele não vai basicamente nos representar a quantidade de íons H+, e o outro íon que nós temos lá? Sim, nós já vimos isso. Então, para calcular o pH, fazendo essas transformaçõezinhas, nós poderemos dizer, sem medo de ser feliz, que o pH ele é calculado pelo menos log da concentração de H+. Então, pessoal, quando nós formos calcular o pH de qualquer criança, nós iremos usar sempre as concentrações dos íons H+. Beleza? E esse log aqui, como não tem nada aqui embaixo, significa que ele está na base 10. Tranquilo, pessoal? Então,
o pH de qualquer coisa vai ser sempre na base 10. Tá parecendo bobinho aqui, mas eu já vou provar para vocês como que saber essa propriedade aqui é importante para nós aqui na química, para nós arrasarmos na hora de calcularmos o pH de alguma substância. Então olha só, um exemplozinho aqui, eu gostaria que vocês anotassem esse exemplo para a gente resolver ele junto. Ele diz o seguinte: calcule o pH de uma solução que contém uma concentração de íons H+, igual a 0,000006. Beleza? Então olha só, como eu falei com vocês, nós iremos calcular, né, as concentrações dos íons H+. E essa concentração aqui, pessoal, esqueci de colocar a unidade, ela está dada em mol por litro, beleza? Então, ele quer o pH nessa concentração. Por quê? Sempre que nós formos calcular a concentração de qualquer coisa, a unidade tem que ser dada em mol por litro. Então vamos ver como que nós vamos fazer a aplicação disso daqui, pessoal. Nós já aprendemos que para calcular o pH é igual ao menos log das concentrações dos íons H+. Então, vamos colocar aqui a concentração. Beleza? Então nós temos aqui como que nós calcularemos esse pH, certo? Certo, até aqui nenhum mistério para nós. Só que acontece que calcular o logaritmo, ainda mais um logaritmo negativo disso daqui, gente, seria uma pinóia. Esse negócio seria muito trabalhoso. Só que aí, algum felizardo, algum abençoado inventou o quê? O quê? As potências de 10. Aí, se vocês têm dificuldade de potência de 10, volta lá na nossa playlist de primeiro ano, que aqui no Help Química nós já temos essa aulinha ensinando a fazer essas transformações. Vamos passar todos esses carinhas para ficar na base da potência de 10. Por que na base da potência de 10? O nosso logaritmo aqui não está na potência de 10. Então, quando nós transformarmos isso daqui para a potência de 10, os nossos cálculos serão infinitamente mais fáceis. Duvidam? Então vamos lá. Vamos contar aqui quantas casas essa vírgula andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casinhas ela andou. Então, o nosso pH aqui, ele vai ser igual ao menos log da concentração, que agora nós sabemos que é 10 a menos 6 mols por litro. Então, beleza. Tá aqui a nossa concentração. Agora, se nós voltarmos aqui de novo nas nossas propriedadezinhas, nós veremos que nós estamos aplicando essa terceira propriedade. Olha só. Aqui igual, e aqui nós temos um carinha elevado. Esse carinha elevado, ele vai ser o nosso resultado aqui, de baixo. Então, olha como nossa vida agora ficou facinha. Nós não temos um dezinho aqui embaixo? Sim, nós temos um dezinho. Então, se nós aplicarmos a terceira propriedade dos logaritmos que nós aprendemos, vou colocar aqui em vermelhinho para dar um destaque, o que nós teremos aqui? Nós sumiremos com esse log e desceremos com o menos 6. Então, nós teríamos que o pH dessa solução, ele é igual ao menos, que já fazia parte da formulazinha, mais o menos 6 que desceu. Menos daqui com menos daqui de dentro, nós concluímos então que o pH dessa solução é igual a 6. Então, pessoal, viram como que é facinho calcular o pH na química? Pessoal, essa é uma das matérias mais fáceis. Talvez a galera ache muito difícil, porque nós falamos de logaritmo, nós damos essa volta toda, mas aqui a minha ideia do Help Química não é apenas fazer vocês de robô, para vocês chegar lá na hora da prova e fazer apenas o que eu mandei vocês fazerem, ou apenas o que eu falei, mas eu quero ensinar vocês a pensarem e a raciocinarem, para vocês não serem como um bando de robôs, belezinha? Então vamos agora calcular o pOH para finalizar essa aula de hoje. O pOH tem a mesma ideia de calcular do pH, certo? Só que, porém, o nosso pOH,
ele é calculado pelo menos log da concentração do Kb. Só que o Kb é a mesma coisa do Ka. Quando ele é muito alto, significa que o nosso equilíbrio está todo deslocado para os produtos, beleza? Então, não tem sentido nós falarmos que nesse equilíbrio químico aqui existe o NaOH, beleza? Então, o cálculo do nosso pOH vai ser dado... Opa, aqui eu escrevi errado, aqui não é pH, me desculpe pessoal, aqui é do nosso pOH, tá? Corrijam aí, por gentileza. Então, o cálculo do nosso pOH vai ser dado pelo menos log da concentração de OH-. Aí, pessoal, talvez alguém me pergunte isso, deve perguntar o seguinte, tá, mas e como que... e o Na+, ele não interfere em nada, não? Não, aqui, para o nosso cálculo de pH, o Na+ é um íon espectador, ele só está aqui, né? Ele, digamos, assiste a reação química, mas ele não participa. Belezinha? Vamos então fazer um exercíciozinho. Esse daqui é um pouquinho mais trabalhoso do que o outro, mas quando eu falo pouquinho, gente, é pouquinho mesmo, é coisinha simples. Se vocês viram as nossas aulas de escala de pH, vocês vão estar assim, sabendo de tudo, talvez até mais do que eu mesmo. Então vamos lá. O exercício ele nos diz o seguinte: qual o pH de uma solução de NaOH em que a concentração é de 10 a menos 5 mols por litro. Aqui ele já foi bonzinho, né? Ele já nos deu o exercício na potência de 10. Só que, pessoal, nós temos que tomar cuidado com uma coisa. Como que ele está nos dando uma base em OH, nós temos que calcular o pOH, beleza? Então, qual que é o pOH? É o menos log da concentração dos íons OH-. Tá aqui então a nossa formulinha do pOH. O pOH, pessoal, ele nos foi dada a concentração dessa solução, que é 10 a menos 5 mols por litro. Como que essa solução está basicamente toda, como que esse equilíbrio está basicamente todo deslocado para os produtos, eu posso afirmar, sem medo de ser feliz, que as concentrações dos íons OH- é 10 a menos 5 mols por litro. Beleza? Tranquilo até aqui? Facinho, facinho? Então, o pOH ele é igual ao menos log da concentração de 10 a menos 5. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Eu tô escrevendo tudo torto, né, pessoal? Eita! Então, nós já aprendemos a propriedade do logaritmo que nós vamos usar. Esse 10 vai cortar com 10 aqui de baixo. Então, nós podemos dizer que o pOH ele é igual a menos 5. Beleza? Só que, quando nós... o menos aqui com menos aqui, quando nós usarmos essa transformaçãozinha matemática, nós veremos que o pOH é igual a 5. Aí, algumas pessoas devem estar se perguntando ainda: ah, mas o pOH é igual a 5? Mas aí ele está ácido, né? Só que não, né, pessoal? Temos que lembrar lá nas nossas aulinhas, né, de escala de pH, que o pOH 5, ele é básico. Só que olha aqui que o exercício pede. Ele pede o pH, ele não pede o pOH. Então, por isso que eu falei, esse daqui é um pouquinho mais complicado. Então, nossas continhas não acabaram ainda. Vamos puxar para cá e continuar escrevendo aqui desse outro lado. Mas é facinho, prometo. Nós já aprendemos que o pH mais o pOH é igual a 14. Beleza? Se eu quero descobrir o pH, então, eu passo o pOH para cá, que está somando, passo para cá ele subtraindo. Então, o pH é igual a 14 menos o pOH. O pH desse carinha vai ser 14 menos o valor do meu pOH, que eu já achei que é 5. Então, o pH da minha solução, 14 menos 5, dá 9. E assim, nós determinamos o valor
do nosso pH. Beleza? Então, pessoal, por aqui terminamos a aula para determinação de pH a partir de ácidos e bases fortes, tá? Que dissociam totalmente. E se o ácido e a base não dissociarem totalmente? E se ficar parte ainda da forma molecular? Será que isso vai interferir nos cálculos do pH e do pOH? Vamos descobrir isso junto a partir da próxima aula. Beleza? Pessoal, um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!